Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Micropapo comigo e com o Leandro. Um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tudo ótimo, e por aí. Tudo ótimo também. E hoje eu não Nossa vou primeira nem... gravação do ano. Não, Leandro. Não, não, Claro que pera. é. Não, gravação é verdade. Não, Eu que comi bronha. as pessoas sabem que isso aqui é algo gravado, então assim, Verdade. tudo bem. Pode ser que esse vídeo esteja sendo visto lá em final de janeiro. Ok. Então, feliz Mas a ano gente novo, Leandro. feliz ano novo para todo mundo aí, enfim. E vamos nessa. Aqui não tem mentira, aqui a gente conta tudo a Aqui é verdade, realidade, entendeu? é verdade. Então, Gostei. até mostra que nós somos pessoas planejadas e que se as pessoas assistiram vídeos lá atrás, foi porque a gente gravou lá no final do ano. Então, quando estava todo mundo Exatamente. tomando uma lá, né, na Enquanto eu farra estava de ali, férias, de tinha férias, vídeo novo saindo lá no canal. exatamente, nós estávamos lá trabalhando, então estamos aí. Exatamente. Então, feliz ano novo para quem está assistindo a gente também. Que 2022 seja um ano de muito sucesso para todos nós. E, inclusive, já deixo aqui o alerta que você pode assistir um vídeo sobre as metas de 2022, como manter a constância nas metas. Então, eu vou deixar o link por aqui e vocês clicam para assistir. Mas vamos para o tema de hoje, então, porque a primeira gravação do ano foi com um tema muito importante e um tema até pesado, eu acho. Pesado no sentido de muita coisa a ser dita, que é o dilema da prestação de serviço. Leandro, as pessoas, os empreendedores, têm muita dificuldade, eu sinto isso particularmente, em precificar, porque não existe uma compra igual quando é com produto para revender, então você não tem a menor base, mas também tem uma dificuldade na venda. Como que eu vou vender algo que não é palpável, que o cliente não consegue visualmente ver? Então, esse é o tema de hoje, o dilema do serviço, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto de marketing. Quem vai começar? Com você, com certeza, porque eu hoje aqui tô para simplesmente assistir o que você vai falar. Até porque as pessoas não sabem, e um dos motivos que a gente começou a conversar lá atrás, fazer algumas consultorias e tal, eu te ajudava com algumas coisas, você me ajudava com outras, e esse era um problema que eu tinha também. Então, foi você que me ajudou. Olha, Nada melhor do que você explicar para a galera aí como é que funciona, porque, né? Vamos combinar que então, eu sou só o aluno aqui. então vamos lá, Leandra. Antes de entrar especificamente na precificação, eu queria tirar um espaço para a gente explicar, para a gente conversar sobre o que é o serviço. Porque tem muitas pessoas que vendem serviço achando que está vendendo produto. Olha isso. Como assim? Que é o caso, por exemplo, tá? Existem milhões de casos, mas eu vou dar o exemplo de quem trabalha com artesanato, por exemplo. Se você borda uma toalha e você está vendendo essa toalha, muitos empreendedores acham que ao vender essa toalha se trata de um produto. Acontece que você tem um trabalho para bordar essa toalha, o que faz dela uma prestação de serviço. E tem algo que eu gosto de dizer que é para não restar dúvidas. Se você está na dúvida se você vende produto ou serviço, pensa no seguinte: se alguém hoje me ligasse e falasse assim, eu quero comprar o dobro da quantidade do que eu estou acostumado a comprar, isso geraria um alvoroço na sua empresa ou não geraria um alvoroço? Por quê? Porque trabalhos manuais, por exemplo, se você quer o dobro, significa que você vai ter que se dedicar muito mais tempo para fazer aquilo.
Você não consegue aumentar a sua capacidade produtiva do dia para a noite. É diferente, por exemplo, se eu revendesse uma roupa. Eu posso ligar no meu fornecedor e falar assim, ó, estou precisando do dobro de peça. Você tem? Tenho. Não, eu não tenho. Ah, então eu vou procurar em outro fornecedor. Não que não existe uma limitação. Existe uma limitação. Você vai ter que correr atrás de mais estoque. Só que essa limitação é muito menor. Então, tudo que exige muito trabalho manual, muito trabalho de intelecto, é serviço. Mesmo que tenha algo palpável sendo entregue, como é o caso do artesanato. Deu para entender? Eu entendi. Eu acho que a galera também conseguiu entender. Então, você tem aí um esforço muito maior para produzir. Se tem um esforço muito maior para produzir, significa que é um serviço. Então, antes de mais nada, se você que está assistindo conhece alguém que preste algum serviço nesse ramo, né, que eu citei, que acha que vende produto, já encaminhe esse vídeo para ele, porque esse vídeo também vai servir para ele. Né? Porque senão muitas pessoas acabam nem chegando a esse vídeo, acreditando que não vende serviço, quando na verdade vende. Então, primeiro recado está dado, compartilhem aí com os amigos que prestam serviços no geral. O segundo ponto é que, para ser bem sincera, eu teria que ficar assim, gravando esse vídeo 2 horas, 3 horas, para conseguir explicar o mínimo de uma precificação decente. Mas como não é o intuito, né, desse projeto, né, o intuito é começar a dar um norte para os empreendedores, né, uma linha de raciocínio, eu vou me prender ao básico do que precisaria começar a ser pensado numa precificação de serviço, que é a seguinte: quando você tem um produto, então, por exemplo, eu compro esse copo e eu vou revender esse copo. Eu tenho uma base do que é meus custos variáveis. Meu custo variável é esse copo. Se eu vender o dobro de copo, eu vou aumentar em dobro o meu custo variável. Ou um pouco menos, né? Se eu conseguir a compra no atacado. Mas, enfim, a compra do copo está interligada ao quanto eu vendo. Quanto mais eu vender, maior o meu custo. E aí, suponhamos que eu tenha uma despesa fixa no meu negócio de 10 mil reais. Então, eu tenho 2 mil de aluguel para ter a lojinha aberta para vender esse copo. Eu tenho internet, eu tenho funcionários, tem IPTU, tem, sei lá, N coisas, imagine. Energia elétrica, água. Exatamente. E aí, câmera de segurança. Suponhamos que tudo isso dê 10 mil reais. E você vende 10 mil copos mensalmente. A conta é muito fácil, né? Então, eu compro esse copo por 2, mas eu tenho que ratear as minhas despesas fixas em cada copo. Se eu tenho 10 mil de despesa fixa e eu vendo 10 mil copos, necessariamente, cada copo precisa englobar R$1 da despesa fixa. Fora isso, que aí é um assunto que já começa a se estender muito, tem a depreciação, né, das máquinas, por exemplo, do computador que você está utilizando para revender as vendas. Você sabe que esse computador vai ter que ser trocado em algum momento, e aí você teria que colocar essa depreciação um pouquinho também dentro de cada copo. Enfim, mas aí é um papo muito longo. Mas aí, no geral, o copo custaria R$3, vamos dizer assim. Isso, no geral, vamos dizer que sim. 2 de material, mais 1 de gasto que você teria com o todo, vamos dizer assim. Isso. E vamos colocar, sei lá, mais 50 centavos de investimentos que eu preciso fazer de troca de maquinário, de troca de equipamentos. Então, R$3,50. E aí eu tenho uma margem que eu jogo em cima. Então, suponhamos 10%. Então, 35 centavos. Desses 35 centavos, então, totalizaria os R$13,85. Uma conta bem básica, tá?
Suponhamos Sim, que aqui já tenha maquininha de cartão, já tenha tudo nessa conta. sim. O produto é desse jeito, certo? É nessa visão que é formulado minimamente uma precificação de produto. O serviço, por incrível que pareça, não foge muito disso. A diferença é que quando a gente presta um serviço, em vez do produto físico, nós estamos vendendo o nosso tempo. Nós precisamos disponibilizar o nosso tempo para que aquele serviço seja concretizado. Então, eu preciso disponibilizar o meu tempo para prestar consultoria, você para prestar consultoria, a Maine precisa disponibilizar tempo para a edição desse vídeo, minha mãe precisa disponibilizar tempo para fazer o artesanato, enfim, estamos vendendo o nosso tempo. O nosso tempo é o que vai ratear os custos e as despesas. Então, se eu vendo, suponhamos, 10 horas e o meu custo é de 10 mil reais, cada hora minha, no mínimo, precisaria custar R$ 1.000, no mínimo, para sair no 0 a 0. De uma maneira bem simples. Acontece que aí que mora o perigo. Aí que está o problema da precificação de serviço. Leandro, você está ganhando alguma coisa para gravar esse vídeo monetariamente? Está sendo pago para estar aqui hoje gravando esse vídeo comigo? Não. R$ 0. Zero. Eu também. Eu estou ganhando R$ 0. Mas você está trabalhando para gravar esse vídeo? Sim. Você está disponibilizando seu tempo. Não só de gravação, mas a gente discute lá antes do que a gente vai falar, certo? Então, normalmente a gente procura alguma coisa, alguma referência para trazer para cá. Então, o tempo não é só da gravação, o tempo começa lá atrás. Exatamente. Só que você tocou em dois aspectos muito importantes. Primeiro, quando a gente está vendendo o nosso serviço, não é só aquele momento que nós estamos cara a cara com o cliente ou fazendo o serviço, né? Então, no caso do artesanato, por exemplo, que eu citei, não é só o momento que você está lá bordando o guardanapo. Você precisa, sei lá, disponibilizar ele no Mercado Livre, você precisa fazer seu fluxo de caixa, por favor, façam seu fluxo de caixa. Você precisa gravar vídeos divulgando aquele produto. Enfim, tudo isso são horas que você está trabalhando, mas não são horas que estão sendo vendidas para o seu cliente. E não são horas que necessariamente, então, você vai conseguir remunerá-las. Então, a questão é assim, você pode trabalhar 160 horas mensais, suponhamos. Só que dessas 160 horas mensais, sei lá, 50% você está com o seu cliente. Então, na hora de ratear os custos, é em cima desses 50 que você vai ratear, e não em cima do tempo que você está disponibilizando para a sua empresa. Porque senão, o que vai acontecer? Você acha, não, eu vendo 160 horas, eu trabalho 160 horas, eu vendo 160 horas. Aí você pega o seu custo, as suas despesas e rateia por essas 160 horas. Só que o meu cliente, eu trabalho 1 hora só. Lá, cara a cara com ele, 1 hora semanal só. E aí a conta não vai fechar nunca. Por quê? Porque eu não vou dar conta de vender, de fato, as 160 horas que eu estou trabalhando. E fora isso, foi como você disse, tem o tempo que eu preciso disponibilizar para estudar o caso do meu cliente. Tem o tempo que eu preciso ir no banheiro, porque a gente não é robô. Então, assim, é humanamente impossível você, por exemplo, falar que você trabalha das 8 às 5, com 1 hora de almoço, e você trabalha 8 horas por dia, produtivas, né? Vendendo 8 horas. Não,
Por mais que você, assim, já tenha trabalhado com CLT, eu aposto que você nunca trabalhou as 8 horas por dia, porque é humanamente impossível. Você precisa parar, ir no banheiro, você precisa beber água, você precisa atender um telefone, que não necessariamente vai resultar numa venda. Sim. Então, o primeiro passo para uma precificação de serviço bem feita é você ter um mínimo de organização no controle de tempo. Então, você precisa saber o quanto de tempo você de fato está vendendo. E vale um parênteses. Não dá para simplesmente precificar uma vez só também. Já aconteceu comigo mesmo, talvez tenha acontecido com você, Leandra. Você fala assim, nossa, nesse trabalho eu vou demorar 3 horas, e demorar 4, demorar 5. Isso vai acontecer, né? Não tem como eu falar assim, ó, não, você precisa saber certinho quanto tempo você vai levar em cada serviço. Não dá para saber, mas dá para você acompanhar. Então, nossa, se nesse serviço eu demorei 4 horas, esse outro cliente é um caso muito parecido. Então, talvez eu demore mais ou menos as mesmas 4 horas. E aí vai ganhando uma malícia. Então, assim, o pontapé para o serviço, para mim, é esse. Você ter clareza de quantas horas, de fato, você está vendendo para conseguir ratear seus custos, suas despesas, para chegar no mínimo de uma precificação. Eu concordo com você e, assim, eu acho que é muito difícil essa questão de apenas vender a hora. Eu tive um professor que uma vez falava a respeito disso, principalmente com relação à consultoria, que quem vende a hora é prostituta. A gente precisa pensar, e nada contra, enfim, Sim. não era essa a questão. A questão era simplesmente por conta do tempo. Então, por exemplo, quando você presta consultoria, quando você pega algo para fazer, o ideal é que a gente já coloque essas horas, principalmente essas horas que não esteja junto com o cliente, mas que também é um trabalho, porque muitas vezes você pode encontrar o cliente uma vez na semana, 1 hora, mas você ficou 10, 12 trabalhando para ele lá. Você simplesmente chegou para apresentar talvez um relatório, uma planilha, algo que demorou um tempão para você juntar todas aquelas informações e entregar mastigadinho para ele. Então, a grande questão nesse aspecto, assim, ele sempre falava para a gente, é da gente conseguir fazer um projeto em cima disso, né? Então, você vai entregar um resultado sobre aquilo lá. Se de repente você passar muito das horas, não conseguir fazer no tempo que talvez você calculou, ok, mas aí você vai ter que arcar com essas horas. Você Mas vai não ter que que correr, vai ter que necessariamente trabalhar no domingão, ou vai, abrir com mão de certeza, cliente. de Nossa. madrugada, vai ter que entregar. Porque senão, sabe qual que é o problema? A gente vai cair naquela. Eu não sei se todo mundo já se sentiu assim, eu não sei nem se a gente já falou sobre isso, mas aquela questão do chaveiro, sabe? Você vai lá, você tá puto da vida porque quebrou a chave lá, ou você perdeu a chave, ou deixou a chave dentro do carro, e aí você tinha que entrar dentro de casa e você não tinha a chave do carro, e aí virou aquela confusão. Aí você liga pro chaveiro, aí o chaveiro, não, tudo bem, daqui a pouquinho tô aí. 5 minutos o cara aparece lá e em 5 minutos ele resolve o problema. E aí você olha aquilo e fala assim, pô, não é possível que o cara vai cobrar 300 pau para tirar a chave lá de dentro, cara. 5 minutos, o cara chegou, só que aí assim, você desconsidera que é um sábado à noite, chovendo, ninguém te atendia, ninguém tinha ferramenta, ninguém tinha o conhecimento para simplesmente ir lá E fazer. abrir a porta do carro e te entregar a chave, ou ir lá na porta da sua casa, arrancar aquele pedaço que quebrou lá dentro da fechadura e O você entrar. combustível rodando até o Sim, local também. exatamente, mas a grande questão não é a hora do cara. Às vezes o cara pode até dar uma enroladinha, porque eu sei que os caras também pensam isso, sabe? De repente Uhum. você sabe dar aquela valorizada no trabalho ali, você fica mais um pouquinho do que você já deveria, mas só para o cara valorizar o negócio. Mas pode entrar nessa questão também, sabe? Então, assim, a questão não é quanto tempo, você não contratou 1 minuto do chaveiro, você contratou um cara para resolver o seu problema. Então, de repente, você pode Ótimo. olhar para o seu serviço exatamente dessa forma.
o cara quer arrumar o fluxo de caixa da empresa dele, não interessa se você trabalha 100 horas ou 10 ou 5 no projeto dele. Talvez no final do mês ele quer que você chegue lá com o relatório, com a planilha e fala assim, ô fulano, tá aqui, ó, tá tudo organizado, todas as suas despesas, todas as suas receitas, você tá mal, hein? Você tá bem, você tá de parabéns, você melhorou aqui, você piorou ali, e pronto. Porque senão é muito complexo essa questão do serviço, porque a gente além de chegar nesse ponto de que a gente não tem algo que você pegue ali e fala assim, não, comprei por um, vou vender por dois, vou ganhar um. Pessoas que prestam o mesmo tipo de serviço podem cobrar valores diferentes, entendeu? Então, assim, de repente, se a gente calcular só quanto custa a nossa hora, você pode chegar à conclusão de que às vezes o seu custo de vida é muito alto ou muito baixo, né? Uhum. E aí você também não vai valorizar o seu trabalho, aí você vai trabalhar por uma hora num valor muito pequeno, porque você talvez tenha uma vida mais simples, que você não tem luxo na sua vida, você não está muito ligado nisso, você quer coisas mais, entende? São estilos de Sim. vida diferentes. Só que aí tem toda aquela questão, né, da quanto que o concorrente está cobrando, quanto que eu devo cobrar, se eu cobrar muito pouco, as pessoas vão achar que meu trabalho é muito ruim, porque o fulano cobra 10, mas eu conseguiria fazer por 7 para aquele cliente. Mas se eu cobrar 7, às vezes até o próprio cliente fala assim, ih, tem coisa errada nesse negócio aí. Por que que um cobra 10, outro cobra 7, cobra 5? Deve ser ruim. Existe muito isso, sabe? Então, a gente não pode achar que sempre o mais barato é o melhor. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas, quando a gente joga um preço mais alto, isso automaticamente pode afastar algumas pessoas, mas pode trazer também outras que falam, bom, se ela cobra esse valor é porque ela deve ser boa nisso, ela vai resolver meu problema. Aquele fulano ali está cobrando muito barato. É muito relativo, sabe? Então, assim, depende de todo um contexto que muitas vezes a gente não tem controle, você não sabe o que aquela outra pessoa vai pensar. Então, assim, a camisa que a sua mãe fez o artesanato, ela pode achar que assim, sei lá, comprei a camisa por 10, eu vou vender por 20, 10 é o meu trabalho. E pode ser que chegue alguém e fale assim, mas é muito linda essa camiseta, ela é muito bonita, ela é isso, é aquilo, vou dar de presente. E aí, se você cobrasse R$ 70, a pessoa fala assim, não, tudo bem, é um preço justo por ela. Então, Uhum. é aquele negócio, é complexo. É difícil, eu entendi tudo que você quis dizer. A gente precisa, evidentemente, ter um norte ali para a gente seguir, um caminho, vamos dizer assim, mas a partir do momento também que a gente presta um bom serviço, a gente acaba se diferenciando. E ao se diferenciar, normalmente a gente se diferencia no preço também. Você pode cobrar mais do que alguém que está começando, do que alguém que tem menos experiência, do que alguém que tem menos conhecimento, enfim, as variáveis são muitas. Tudo isso que você disse me remete a dois pontos. Primeiro, dois que a gente já comentou em outros micropapos, inclusive, que eu nem lembro quais são exatamente, né, em quais episódios foram. Mas um é de que a precificação financeira, ela é o mínimo, né? Então, é assim, é aquilo de abaixo disso eu não posso cobrar, senão eu estou no prejuízo, né? Sim. E acima disso é estratégia, posicionamento, marketing e etc. E o segundo ponto é de que preço é diferente de valor. Então, quando Sim. você me falou dessa questão da chave, por exemplo, eu até me recordo de que aconteceu isso comigo numa viagem. Meu, que transtorno! Eu estava lá no Rio de Janeiro e um amigo esqueceu a chave dentro do carro e aí teve que chamar chaveiro, teve que ficar esperando. Meu, era ano novo, sabe? Do tipo. E aí me vem muito isso que você está falando. O cara tá disponibilizando o tempo dele no Sim. ano novo. E E assim, convenhamos, você não é cliente daquele cara. Você nunca mais vai ver aquele nunca chaveiro na mais vou sua ver. vida. Ele vai lá para Exatamente. te Eu espero socorrer, que eu nunca entendeu? mais veja mesmo. Exatamente, É mas porque o que se eu eu quero. voltar para o Rio, pelo amor de Deus, que não tenha esse transtorno de novo, em Sim, plena porque eu viagem. falo assim, na questão de às vezes você criar também um relacionamento com o cliente.
né? Mas nesse Uhum. caso não existe, porque assim, você vai pegar aquele caso específico, a pessoa sabe que você Uhum. é turista, que você não é dali, que você não vai indicar ele para outro chaveiro, nem nada, então assim, pode ir até ir na maldade ali de arrancar o seu couro numa situação que você precisa, ele sabe que não tem outra pessoa que você conheça que vai resolver aquele problema e vai cobrar acima até do que ele cobraria para um carioca lá da Gema, que está lá na Que cidade. tá lá na cidade. E assim, meu, para mim, aquilo foi valor, porque se ele não tivesse ido, o que eu ia fazer? Não sei o que eu ia fazer, o que a gente ia fazer, né? Eu não tava sozinha. Então tem um valor também, tipo, eu preciso resolver esse problema logo, porque eu quero aproveitar minha viagem, entendeu? Sim, Eu preciso resolver exatamente. isso logo, tem uma questão de necessidade. E aí cai novamente no conceito de que preço é diferente de valor. Então, esse é o único ponto que eu mando os empreendedores ficarem alertos, é que quando você não tem noção do mínimo que você pode vender, né, que é olhando aí para o aspecto financeiro, às vezes você acaba vendendo por menos. E aí, além de não valorizar o seu trabalho, o seu próprio trabalho, você ainda tem prejuízo. Mas o papo está muito bom e iria se alongar eternamente, mas ainda tem a segunda questão, Leandro. A segunda ainda? E isso, como que eu vendo para o meu cliente um serviço? Faz sentido eu empacotar? Então, por exemplo, eu vendo um pacote de consultoria financeira com 5 atendimentos para resolver a sua questão da dívida. Você acha que isso fica mais fácil de quem está me acompanhando entender? Não. Como deixar claro para a pessoa o que eu estou vendendo se eu não tenho nada para mostrar realmente? Eu acho, eu não só acho, como eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que tem essa visão sobre o serviço, elas conseguem, ou tentam pelo menos, empacotar isso de uma maneira diferente. Porque senão fica muito abstrato, principalmente para as pessoas que talvez não entendam o valor, né, que não dê valor, ou que não entendam o significado daquele trabalho que está sendo feito. Então, é talvez uma dos grandes problemas, vamos dizer assim, de quem presta serviço, conseguir, não sei se é montar ou fazer com que as pessoas percebam o valor do seu trabalho. Então, isso é difícil, não é fácil, tanto que tem muita gente que presta serviço, e igual você falou no começo, que nem sabe que presta serviço, na verdade, acha que está vendendo um produto, mas às vezes até na própria cabeça dela, aquilo já foi empacotado de uma maneira tão automática, não sei se por ela ou se por outras pessoas que prestam um serviço muito parecido, que elas acham que estão vendendo um produto, mas não estão vendendo um serviço já empacotado de um jeito ali diferente. Para o consumidor, é importante isso, porque você consegue talvez perceber com maior clareza, sabe? Você não se sente enganado, você não se sente, sabe, ludibriado ali por alguma situação que você, enfim, não consegue, é, não é palpável. Então, se a gente Uhum. pegar, por exemplo, como exemplo, o seu trabalho, é muito mais interessante, ao invés de você vender aquelas horas para a pessoa, você tentar focar no que aquela pessoa vai conseguir com o seu trabalho, né? Então, assim, uma organização, as planilhas que você faz, todo o relatório que vai chegar no final do mês vai mostrar para a pessoa como está a situação financeira dela, ou da empresa dela, enfim, daquilo que ela leva como um negócio, né? Então fica muito mais fácil do que você simplesmente falar assim, então eu vendo 5 horas para você é, organizar a sua vida financeira. Aí a pessoa, ah, tá, beleza, e nessas 5 horas eu faço o quê? Se não, nessas 5 horas eu vou fazer todo o caminho X, Y, Z, vou passar por tudo isso aqui, para no final te entregar um relatório. E isso é importante, porque muitas vezes é esse relatório, é essa planilha final que talvez simboliza todo aquele trabalho. A pessoa está recebendo, de algum jeito ela está recebendo aquilo. Então, assim,
aquela planilha não saiu do nada. Você não tirou da cabeça e simplesmente foi preenchendo lá os números que você achava que tinha que preencher, e enfim. Não, aquilo é o resultado do trabalho que você fez. Então, você entregar para o cliente um relatório, você entregar lá uma prestação de contas, vamos dizer assim, olha, eu fiz isso para chegar nisso aqui. Acho que valoriza o seu trabalho, valoriza o serviço em si e dá para quem está comprando aquela sensação de que assim, poxa, eu tô com, sabe, tipo, tá aqui o final de tudo que ela fez. Não é um negócio que eu vou pegar, não é um negócio que eu vou usar, né, como um objeto, mas é uma informação valiosa que, inclusive, está catalogada, está disponibilizada para mim, onde eu posso, não só ela me falou, mas se daqui 15 dias eu quiser ir lá naquela planilha, ela vai estar comigo, eu vou olhar, eu vou comparar a de janeiro com a de fevereiro e assim vai. Resumindo, é como se quando eu vendo um produto, a pessoa ela visse o produto antes de comprar. No serviço, ela vai enxergar também algo palpável, né? No sentido de enxergar, né? Um eletricista que vem aqui e troca a lâmpada, eu estou vendo que a lâmpada está correta agora, né? Que está claro. Depois que o serviço é prestado. Então, a questão está no jeito que você explica para o seu cliente antes da venda, para que ele sinta que seu trabalho tem valor e queira comprar. É isso. Exatamente. Na minha visão, sim. Que aula, hein? Pois é. Que aula. Dá para as pessoas pegarem aí e tal, dar uma pensada boa sobre o negócio que está fazendo, sobre como está fazendo. E melhor, se não conseguir fazer, chama você, no caso, né? Tô aqui, gente, eu faço. Entre em contato. Entre em contato, manda um sinal de fogo que eu corro atrás. É isso aí. Então, Leandro, muito obrigada de verdade por esse bate-papo. Acho que foi muito esclarecedor, né? De um assunto que é tão difícil, né? Principalmente para quem não tem experiência na área. Então, obrigada e até o próximo vídeo. Eu que agradeço, espero que as pessoas mandem perguntas, quem assistiu, porque também cada caso é um caso, cada mercado, cada tipo de negócio é um negócio, entendeu? Então vai virar aquela salada. Se tiver dúvida, manda. Se quiser contratar a gente, pode mandar mensagem também, que a gente tá aí. Vou deixar nossas redes sociais também na descrição desse vídeo do YouTube. Então, é só entrar em contato por lá também, qualquer coisa, ou deixar nos comentários desse vídeo mesmo. Então, até mais, Leandro! Até o próximo vídeo.